Olá, bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja em Fortaleza no seu canal do YouTube, dessa série da pessoa maravilhosa de Jesus. No episódio 1, falamos da pessoa de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E no episódio 2, nós falamos sobre Jesus ser a luz do mundo e a luz da vida. Claro que são declarações que até hoje intrigam as mentes mais cultas, podemos dizer assim. Quem jamais faria tal declaração se não fosse uma pessoa tão maravilhosa e tão misteriosa? Para alguns polêmicas, mas para nós, maravilhosa, desfrutável, acessível. Eu sou Edson Cardoso, presbítero da Igreja em Fortaleza. E nesse episódio 3 nós vamos falar dessa pessoa, dessa declaração que ele fez também no Evangelho de João, no capítulo 6. Ele fez uma declaração que deixou os judeus ali meio intrigados. Jesus simplesmente disse, no capítulo 6 do Evangelho de João, aqui no versículo 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa declaração deixou ali os judeus. Como pode esse homem dizer que é o pão da vida, né? Então, o Senhor Jesus usou figuras do Antigo Testamento para que eles possam entender, porque logo em seguida o Senhor Jesus diz assim, eu sou o pão vivo, no versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus usou essa expressão, porque os judeus ali estavam bem familiarizados sobre esse pão que desceu do céu. Ele está fazendo uma referência ao maná que o povo de Israel colhia na época da sua peregrinação no deserto, ali quando eles saíram do Egito. Então Deus passou a alimentá-los com o maná, tá certo? Que era um pão que Deus deu para eles. Então quando Jesus disse ali, eu sou o verdadeiro pão, queria remontar eles na verdade, ali a questão do maná, mas mostrando que Jesus, na verdade, é o verdadeiro pão, porque ele diz no 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça. Ou seja, Jesus está se referindo a ele como o verdadeiro pão. Todas as figuras do Antigo Testamento, eles se tornam realidade na pessoa de Jesus. Então Jesus é o pão da vida. Jesus desceu para nos dar vida e ser alimento para nós. É claro que isso causou uma confusão ali na cabeça deles ali, tá certo? Mas eu não queria me ater a essa confusão, não. Eu queria dizer o seguinte, nós, que quando ouvimos essa expressão, Jesus é o pão da vida, nós somos muito rápidos às vezes. A gente precisa parar um pouquinho e entender o que Jesus também queria se referir a isso. Nós sabemos que para chegar ao estágio de um pão, há todo um processo. E Jesus já tinha dito em João 12, versículo 24, que ele era o grão de trigo, que ele ia cair na terra, ele ia morrer e ele ia gerar muitos frutos. Então, Jesus, como grão de trigo, foi moído, certo? O próprio livro de Isaías, no capítulo 53, o versículo 10, fala que ele foi moído, agradou a Deus moê-lo. Ou seja, Jesus passou por todo um processo antes de chegar a esse estágio de pão. Ele mostrou, na verdade, nessa figura do pão, um processo que ele passaria desde seu nascimento, a sua humanidade, todo o viver de sofrimento, para mostrar que no final, ele, após ser moído ali na cruz, ele se tornaria um pão para nos alimentar. Claro, esse pão não é a sua carne física, como alguns judeus ali ficaram meio que perdidos. Eles disseram assim, disputavam, pois, o versículo 52 diz, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Amados ouvintes, amigos, amigas, quero falar para vocês, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Elas não são literais, mas todas as palavras da Bíblia devem ser discernidas espiritualmente. É dessa forma que nós vamos entender o que o Senhor Jesus quis falar ali naquele momento. Quando ele completa, no versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Essa é a grande questão. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Mas como a gente vai se alimentar de Jesus? É aí onde está um segredo que, graças a Deus, foi revelado para nós esse grande segredo. Ao conhecer o homem ele é
tripartido, ou seja, ele possui três partes. Deus criou o homem com três partes. Nós somos tão especiais. Nenhum animal foi criado com três partes, mas o homem foi criado com uma partezinha especial, que a Bíblia relata que é o espírito humano. É esse espírito humano que foi colocado dentro do homem, que pode contatar Deus. É por meio desse espírito que nós podemos nos alimentar de Deus. Então Deus fez isso com o homem maravilhoso. Então, primeiramente, nós precisamos entender isso, que Deus nos criou de uma maneira totalmente especial, com o corpo, com a alma e com o espírito. Nosso corpo físico necessita do alimento físico. Se nós não nos alimentarmos fisicamente, nós vamos morrer. Nossa alma, que é a nossa psique, a parte psicológica, precisa ser alimentada também com boas leituras, palavras agradáveis, tudo que possa trazer palavras que possam fazer com que a nossa mente possa pensar em coisas positivas. De uma certa maneira também é alimentar a nossa alma. E o nosso espírito é alimentado somente pela palavra de Deus. Por isso que quando ao nascer, no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 3, o 5 e o 6, naquele diálogo em que Nicodemos foi falar com o Senhor Jesus ali, o Jesus falou para ele, olha, é preciso que você nasça de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Certo? Então ele falou isso para Nicodemos. Nicodemos não entendeu. Como nascer? Eu vou nascer de novo? Eu vou ser no velho, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de um outro nascimento que todo ser humano precisa ter. Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo, presbítero Edson? É nascer do Espírito. Quando nós cremos e recebemos o Senhor Jesus, nós nascemos numa parte muito importante do nosso interior, que é o nosso Espírito. E todos nós sabemos, usando figuras humanas, o nascimento de uma criança, a primeira coisa que ele precisa é se alimentar. E se alimentar de quê? Se alimentar de leite. Então a Bíblia também, ela traz isso para nós, tá? 1 Pedro capítulo 2 diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, certo? Então, alguns interpretam esse versículo de uma maneira, mas nós interpretamos esse versículo da seguinte maneira. Nós precisamos desse genuíno leite espiritual para o crescimento da salvação, e esse é o segundo ponto que talvez em vídeos futuros a gente vai esclarecer. Seria a salvação da nossa alma, tá certo? Por quê? Porque o nosso espírito já foi salvo no dia que nós cremos, o nosso espírito está sendo alimentado pelo genuíno leite da palavra, essa é a palavra da graça, nós podemos até dizer que se refere ao evangelho da graça, mas aqui a palavra está dizendo que vos seja dado o crescimento para a salvação. Salvação de quê? O próprio Pedro responde, no capítulo 1, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então nós começamos a tomar a palavra de Deus primeiramente como a palavra da graça, que eu vou usar aqui uma figura como se fosse o leite. Mas pouco a pouco, né, nós precisamos crescer. À medida que nós vamos crescendo com o leite, nós também precisamos assumir responsabilidades, porque nós fomos colocados na casa de Deus. E aí já começa um outro tipo de alimento. É um alimento que o Senhor Jesus já tratou muito, e o próprio Paulo tratou aqui no livro de Hebreus, que é a palavra da justiça. Então, genuíno leite espiritual, palavra da graça. Palavra da justiça é um alimento mais sólido. Fala aqui agora da palavra da justiça. Então, em Hebreus capítulo 5, Paulo está fazendo um relato ali para os cristãos que esperavam que ele já tivesse crescido, mas ele fala aqui no 5:11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difícil de explicar, porquanto vos tornaste tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, lembra? Genuíno leite? E não de alimento sólido, que é a palavra que Deus espera, que nós cremos em Deus. Então nós precisamos crescer. A figura humana é muito parecida com a figura espiritual. Isso independe da idade cronológica. Você pode ter 70 anos, crer no Senhor hoje, mas para Deus você é uma criança. Então você precisa se alimentar da palavra, a palavra da graça, que é esse genuíno leite,
Mas depois que a pessoa vai crescendo, assim como nós temos as nossas responsabilidades humanas, na casa de Deus também nós temos as nossas responsabilidades espirituais. E aí vem a palavra da justiça, que é isso que Paulo está relatando aqui, no versículo 13 do capítulo 5. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, quando a gente começa a crescer, começa a vir um alimento da justiça, que é a palavra da justiça, que agora eu vou usar a palavra do reino, evangelho do reino. A gente vai explicar, quem sabe, mais na frente, com vídeos, a palavra da graça, a palavra do reino. Mas eu queria que vocês se atentassem nesse ponto. A partir do momento que nós desfrutamos da palavra da justiça, entra um evangelho de mais responsabilidade, onde envolve a nossa pessoa e o nosso serviço a Deus. Então, esse item é importante que todos nós possamos compreender, tá certo? Nós possamos entender, porque isso vai fazer com que nós possamos, no futuro bem próximo, na manifestação do reino, nós possamos ser esses correios com Cristo. Então, só lembrando desse alimento sólido, que é a palavra da justiça, eu quero voltar aqui para vocês com Mateus, para que nós possamos entender alguns contextos. Depois eu vou dizer, no final, que Jesus, o que ele estava querendo dizer realmente, quando ele falou da minha carne e do meu sangue. Na verdade, o que Jesus disse foi, no João 6,63, ele desvendou o mistério. Ele falou assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É isso que Jesus quis dizer. O alimento é a palavra. Jesus é a palavra. Quando ele diz eu sou o pão, nós precisamos lembrar que ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, ele é o verbo da vida. Então é a palavra de Deus que é esse alimento, inicialmente como palavra da graça, leite, e depois o Senhor Jesus disse que será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então apareceu aqui uma expressão, evangelho do reino, que se refere aí então às palavras da justiça. Então nós precisamos entender, eu quero agora entrar nesse contexto, porque nas bem-aventuranças, quando Jesus chamou os discípulos ali e foi falar com eles, tem duas expressões aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro está no capítulo 5, versículo 3, quando ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nessas 9 bem-aventuranças, Jesus repete em 2 versículos, tá certo? A questão de entrar e deles é o reino dos céus. No versículo 3, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. E no versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Jesus novamente repete essa questão aqui, deles é o reino dos céus, os perseguidos por causa da justiça. É preciso que se entenda que essa justiça não se refere a mim, não é isso que Jesus quis dizer, mas o Paulo interpretou claramente essas palavras para nós, quando ele falou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, quando ele diz: vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Então essa justiça se refere a Cristo como a nossa justiça, Cristo como a nossa nova veste, Cristo como nosso novo revestimento. É essa justiça que ele falou aqui no 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Cristo como a nossa justiça, Cristo como a nossa vida, Cristo vivendo em nós, como Paulo falou lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, ele falou: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo estava muito claro, ele foi um homem usado por Deus que interpretou toda a palavra, tudo que Jesus falou, Paulo trouxe esclarecimentos para nós. Então esse homem maravilhoso, ele hoje é o nosso alimento e hoje nós precisamos viver por meio desse homem. Ele já disse: sem mim nada podeis fazer. E ele já disse
quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quero fazer uma sugestão para vocês. Vamos viver então pelo Senhor Jesus, comendo a palavra, desfrutando, estando junto com os irmãos. Isso vai ser um ganho para nós, tá bom? Vamos fazer assim, amado ouvinte, amado amigo, amado irmão, Jesus hoje está te convidando para que nós possamos nos alimentar adequadamente, usando o órgão adequado que Deus colocou em nós, que é o espírito humano, tá certo? Então aqui, mesmo no Evangelho de João 4:24 diz que Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, novamente, o Senhor trouxe aqui Deus, espírito, ou seja, espírito com letra maiúscula, e logo em seguida, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, letra minúscula. Então, nós precisamos o quê? Usar o nosso espírito para adorar a Deus, usar o nosso espírito para servir a Deus. Romanos capítulo 1:9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, esse órgão maravilhoso que Deus colocou em nós, que é o órgão onde nós somos alimentados pela palavra de Deus, esse órgão é o órgão adequado para a adoração, para o serviço e também para o louvor a Deus. Eu vou aqui abrir 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Certo? Então, eis o segredo do nosso serviço a Deus. Comer adequadamente, servir adequadamente. Adorar no nosso espírito, servir no nosso espírito e poder louvar e agradecer ao Senhor no nosso espírito, tá bom? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente encerra essa série maravilhosa da pessoa de Jesus. Espero que todos vocês desfrutem. Deus abençoe a todos. Até o próximo.